Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, no Salmo 131. É um salmo bem breve, bem curto, em tamanho, mas não pequeno em lições. Um pequeno salmo com grandes lições para nós. Salmo 131, Salmo de Davi, que leremos agora. Que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança, assim é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Graças te damos, Pai, porque estamos aqui, guiados pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, Tua vontade. Pedimos que nosso falar, nosso entender, nosso ouvir, sejamos todos nós, como igreja, nessa noite reunida, sejamos todos guiados por Ti, Senhor. Não é quem fala, não é quem ouve, mas é a partir disso, nós somos apenas meios e instrumentos na Tua mão. Conduza-nos em tudo em Cristo Jesus. Amém. Esse Salmo 131 foi um salmo escrito por Davi, provavelmente, muito provavelmente, na época que ele estava diante de assumir o trono, ou tinha recém assumido o trono. E Davi escreve esse salmo como alguém que não buscou estar onde estava. Porque Davi, todo mundo conhece essa história, de muitas das histórias bíblicas, Davi foi um jovem camponês, um pastor de ovelhas, criado humildemente no campo, o filho caçula. E Davi, na sua vida, ele nunca teve a presunção de se tornar um rei de Israel, ter sido chamado por Deus e ter sido ungido pelo profeta, juiz, importante homem de Deus na época, que era Samuel. Davi não almejou nada disso, e diante de tantas tribulações, tantas lutas, descaso até da sua família, dos seus irmãos, quem era esse rapazinho que recebe em sua casa a visita do grande profeta Samuel? Desde o começo, Davi causou inveja aos outros, e por fim, sabemos a história, até inveja ao próprio rei Saul, que o convidou para estar morando com ele no palácio. Davi enfrentou muitas lutas até assumir de fato o trono. E mesmo sendo sido chamado por Deus, diante de todo o povo daquela época, causando invejas, lutas interiores, pessoas falando mal dele, outras pessoas, Deus levantando para estar ao lado de Davi. Mesmo assim, Davi se torna rei somente da porção sul de Israel, a partir de Judá, sendo rei de Hebrom. Somente 7 anos depois se torna aclamado rei de todo Israel. Deus reconhece, faz o povo reconhecer isso, Davi começa a ser exaltado e assume o trono. E é provavelmente diante de tudo isso que acontece na história do jovem Davi, que cresce, se torna um homem, um poderoso rei, que fez grandes conquistas. Até hoje, a cidade de Jerusalém, como é aclamada, a sua importância histórica, teológica e de culto. Davi conquista Jerusalém, Davi unifica o povo, que eram apenas 12 tribos, era um bando de gente sem noção, né? Eram 12 tribos que viviam brigando entre si. Davi traz a unidade ao povo, a unidade do culto, a unidade como nação, organiza tudo mais,
desde a parte administrativa do culto dos cânticos e dos tabernáculos. E diante de todas as conquistas de Davi, das grandes vitórias, até hoje ele é considerado o maior rei da história, e um homem temente a Deus, a despeito de suas grandes conquistas. O homem colocou Deus em primeiro lugar e teve grandes conquistas nesse mundo, enquanto rei. Apesar de tudo isso, Davi escreve: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Então, esse salmo nos ensina muitas coisas a partir daí. Por muito menos, na verdade, nós mesmos, por muito menos, a gente já anda como aquela personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A narizinho, com o nariz empinado. Esse é o pessoal que nasceu um pouco tempo antes, né, reverendo? Ou o pessoal que já leu Monteiro Lobato, pelo menos. Por muito menos as nossas conquistas são muitas vezes inferiores ao rei Davi, infinitamente inferiores. E nós somos arrogantes. Então, o primeiro ponto é destacar um primeiro ponto contrário. Nós devemos ser humildes diante de Deus. Esse salmo trata exatamente disso. Ainda que Deus mande o seu profeta, como foi o caso de Davi, ainda que nós recebamos a graça, a unção de Deus, os profetas do Senhor, sejamos levados a grandes lugares, e toquemos, preguemos, façamos coisas para as multidões, isso não é motivo para a soberba. Mas por muito menos nós não agimos assim como Davi. E olha que o salmista Davi ensina, porque esse cântico, esse salmo, ele era cantado constantemente, anualmente, em Israel. Era cântico das pessoas que estavam indo a cultuar ao Senhor anualmente, e fazia da parte do livro de cânticos de romagem, onde o povo se encontraria para o grande culto anual em Jerusalém. E o povo tinha que lembrar-se disso de geração em geração. Então, Davi fala: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Será que podemos falar essa frase como Davi? Ou por muito menos a gente não consegue falar isso? E prestem aqui que a progressão, lógico que tem um paralelismo clássico hebraico, que usa a repetição, já foi falado aqui algumas vezes, a repetição não por rimas, mas uma repetição por ênfase. E essa repetição por ênfase, às vezes, ela é por gradação. A cada repetição, ele parece que aprofunda mais o terreno. Então, Davi começa assim no verso 1, dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Aqui é uma ênfase. Mas por quê? O coração interior é a fonte de todo bem e todo mal. Nosso coração é enganoso. Davi começa: não é soberbo o meu coração. Mas o coração, meus irmãos, é uma questão interior. Ninguém aqui consegue sondar o coração do outro. A gente tenta, não é verdade? Tentamos. Mas somente os cardiologistas conseguem. Mas nós tentamos como? Porque a gente olha para aquela pessoa, aí já faz um julgamento assim, ó, uma lista de julgamentos. A gente quer sondar o coração, fazer o papel do Espírito Santo de Deus. Nós temos tamanha ousadia de fazer o papel do Espírito de Deus. Vou sondar o coração de alguém. Aí pede, com maior boa vontade: eu conheço aquela pessoa, ela é assim, 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 assado. Eu sei do passado, o que você fez no verão passado. 1, 2 e 3. Nós fazemos um rótulo, olhamos para a aparência. Não foi assim como aconteceu com o jovem Davi, que o próprio Deus falou para o profeta Samuel. Olha só, Samuel como profeta, homem que tinha a maior intimidade com Deus em sua época. O profeta Samuel foi repreendido por Deus. Samuel, você está olhando pela aparência. E nós, por mais que nós tentemos
sondar os corações dos outros, a má notícia é que a gente não consegue sondar nem o nosso. Então é muita ousadia fazer isso com o outro. Prova disso é o Salmo, que nós conhecemos: sonda-me, ó Deus, o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque a gente não consegue sondar nem o nosso. E o coração aqui é o mais íntimo do ser, insondável, impossível de desconhecer. Porém, o verso diz: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Porque a partir do momento, nessa ênfase do texto, que a partir do momento que o coração interior ele é soberbo, o nosso olhar começa a ser altivo. Ele continua aqui: não ando à procura de grandes coisas. Notem a progressão do Salmo: coração soberbo, olhar altivo e andar à procura. Essa ênfase demonstra do interior para o exterior. Tudo começa no nosso coração interior, que a gente mesmo não conhece, não consegue discernir nem o nosso, mas está lá, entranhado o erro. Só que do coração interior começa a brotar essa semente, essa árvore crescer, se transforma no olhar altivo. Por conta do nosso coração, começamos a olhar coisas que não são da nossa alçada. Começamos a cobiçar. E mais a fundo ainda, um terceiro passo, se isso continuar a florescer em nós, passamos a andar à procura, como fala no verso 1. Notem o texto, como ele vai se aprofundando na maldade que há em nós. Começa no coração, que até ali a gente não vê, não percebe. De repente, mal percebemos, já está no nosso olhar. Mais um pouquinho, começando a andar à procura de coisas que não nos competem. Jó, no capítulo 42, lá no final do livro de Jó, em 42, só apenas o versículo 3, Jó diz assim: depois de tudo que ele passou, ele chega a uma conclusão, e Jó diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia, confessa o próprio Jó. E olha que Jó tinha passado por tudo aquilo que nós já sabemos. O original hebraico diz de maneira mais direta. A nossa tradução está correta, mas às vezes ela deixa um pouquinho mais adocicada, assim, para os brasileiros não se ofenderem, mas a tradução é exatamente o homem que se envolve em assuntos que não lhe dizem respeito. Não há da procura de grandes coisas, para mim, é bonito, né? No português, no hebraico é assim, olha, homem que se mete em assunto que não lhe diz respeito. Mete o nariz onde não é chamado. Quer opinar em tudo. Falar de coisas que não conhece, não tem autoridade, não tem autonomia, não tem conhecimento. Por quê? Porque tudo começa no coração soberbo. Eu acho que eu posso fazer, que eu tenho a capacidade, logo eu tenho autoridade para tal. E começa na cobiça. E Tiago fala que da onde vêm as contendas? Da cobiça. De onde vem a cobiça? Do coração. O apóstolo Tiago, o escritor Tiago, escreve. De onde vem todo o pecado? Da cobiça. Em outro texto também, Tiago. E onde vem essa cobiça do pecado? Do coração. Só que o texto aqui está falando da soberba do coração, que se transforma numa pessoa que acha que pode fazer e se meter em assuntos alheios que não lhe competem. Como seria a tradução mais direta? Fazer o que não poderia fazer, não tem autoridade para tal. Isso acontece muito no nosso meio, porque nós temos uma tendência arrogante, inata. Acho que já está no nosso DNA, na nossa programação. E quantas vezes nos deparamos nessa situação, não é verdade? De pessoas que querem
falar de algo que nós fazemos, que está certo, que está errado, e opinar. E se alguém não aceita isso, é briga na certa. Isso acontece na igreja? Por que acontece na igreja? Porque acontece no mundo. Por que acontece no mundo? Porque acontece na vida do homem. Nós somos o mesmo homem. A igreja é só um reflexo disso. A igreja que eu digo no nosso convívio. Então, pessoas que não têm autoridade para tal, seu olhar, sua altivez, acabam opinando e buscando coisas maravilhosas demais para mim. Davi não buscou ser rei, se tornou rei. Davi estava quietinho no canto dele, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas positivamente falando, igreja, tem um ponto positivo nesse texto, que é que ainda que sejamos assim, Deus nos chama e nos tira de trás das ovelhas, né? Aquela malhadinha, aquela ovelha esquecida, Deus tira de trás. Deus fez assim com Davi. Apesar de Davi não buscar o que buscou, era justamente por isso que Deus o exaltou. Exatamente por esse fato de Davi achar que ele não tinha condições de buscar coisas demasiadamente maravilhosas para ele. Não queria estar onde estava, mas obedeceu e seguiu a voz e a vontade de Deus na sua vida. Apesar disso, Deus exaltou. Exatamente por conta dessa questão do seu coração soberbo. Por isso que Deus fala, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Isso é uma chave para nós entendermos essa frase dita pelo próprio Senhor. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Aqui está uma grande parte da resposta. Já perceberam que às vezes pessoas, ou nós mesmos queremos coisas, oramos mal, pedimos mal e não recebemos, como disse Tiago, porque a gente quer para o próprio proveito e Deus não dá? Porque às vezes não é para a glória de Deus, é para a soberba nossa. E às vezes o que nós não buscamos, não queremos, é exatamente o que Deus nos dá e nos exalta no meio de uma situação caótica. Então o segredo é não ser soberbo diante de Deus e obedecer à voz dele, que ele vai nos colocar no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, no devido lugar, em humildade, segundo a sua vontade. Aí nós perceberemos grandes coisas tem feito o Senhor por nós, mesmo que a gente não tenha buscado. Seguindo o texto fala no verso 2, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Aqui fazer calar é exatamente na tradução direta do hebraico, é tornar muda. É algo ativo. Não é alguém assim, fiz calar, não fiz a minha vontade. Não é nada que eu queria, ficou emburrado, igual criança, né, birrenta. Fica brava assim, apanhou, deu umas palmadas, foi para o quarto, fechou a boca assim, né, fez isso com o braço, ficou com aquela cara de bully. No Rio de Janeiro esse termo, né? Cara de bully. Aqui nunca ouvi, mas no Rio eu ouvia muito. Eu demorei uns 7 anos para entender. Que nem se usa muito bullying hoje em dia, né? Não é esse termo que fala, que o salmista está falando. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Não é calar de alguém burrado. Tá bom, não faço mais. É assim, Deus? Tá bom, chuta o balde, né? Não, é algo ativo, de alguém que entende a vontade, a soberania de Deus, tem um coração humilde, não soberbo, e faz calar de maneira ativa. Não, vou tornar-me mudo. Porque o arrogante faz o quê? Fala. E fala demais, não é verdade? Geralmente o arrogante é aquela pessoa que fala pelos cotovelos. Tem 2 bocas e 1 ouvido. Um sinal da arrogância é isso. E Deus fez ele entender que o melhor é calar, porque quem fala muito é aquele sabe tudo, sabe chão. Sabe tudo, mas não faz nada, né? A gente encontra muito isso na igreja, mas também no trabalho. Já aquelas reuniões que a gente faz assim no trabalho, na igreja, aquela pessoa que dá palpite, dá uma lista de 10 coisas de palpite. Né? Tem umas ideias aqui, olha, tem uma lista de 20 ideias, aí você recebe até por e-mail,
por WhatsApp, por sinal de fumaça, pombo correio, aí sai uma lista de reverendo, acho que eu devia fazer assim, 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 assado. Ou para o chefe, o patrão, acho que eu devia fazer assim, assado. Na hora de fazer, cadê ele? Fala muito. A gente tinha uma técnica. A gente sempre usou uma técnica. Quem dá a ideia, faz. Eu sempre usei essa técnica nos meus anos anteriores de ministério, lá no Rio de Janeiro, em Santos. É assim, tem uma ideia? Tem uma lista de ideia? Pronto, está escolhido, você é o líder. Pá! Deu a ideia, agora você vai executar. Porque o sabichão, sabe tudo, fala demais, geralmente é aquela pessoa arrogante que quer fazer os outros trabalhar, mas não trabalha, só murmura. E quem murmura, aqui no segundo verso, está falando contra a murmuração. E quem não trabalha, dá trabalho, não é verdade? Esse texto de tornar mudo ativamente é porque o salmista entendeu a vontade do Senhor. Senhor, se o Senhor me colocou aqui, nesse local, nessa data, nessa cidade, nesse ano, nessa etapa da minha vida, vou fazer a tua vontade, eis-me aqui. Davi entendeu isso, nós devemos entender isto. Esse é o tempo de Deus para nós. Então ele fez calar até o tempo certo. E um texto que eu vou ler de novo está em Lamentações 3:26, porque o reverendo Camargo, eu não combinei nada com ele, mas eu tinha preparado durante a semana para ler esse texto e falar exatamente disso, de ficar em silêncio. O reverendo Camargo pregou isso de manhã também, nesse texto. Olha como Deus faz. É sinal que Deus está falando alguma coisa para nós nesse dia. Relembrando esse texto de Lamentações 3:26, diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto porque o profeta Jeremias, olha só a dureza que viveu esse profeta. Foi levantado por Deus para pregar diante do pecado da nação, na sua época, na sua história, na sua geração. Pregou, falou, ó, se vocês se converterem, vai acontecer isso, eles vão ser presos, cativos, mortos. Jeremias fala no mesmo Lamentações que as mulheres foram violadas, os príncipes foram enforcados, os ricos ficaram pobres, os moços foram trabalhar no campo, até os garotinhos não conseguiam carregar lenha. E Deus falou: Jeremias, você vai pregar, mas ninguém vai te ouvir. E foi todo mundo morto, cativeiro. Só que Jeremias entende que a misericórdia do Senhor que se renova, e Jeremias ora ao Senhor para que a ira do Senhor passe, ele restaure a sorte do seu povo. E ele diz assim que então é bom aguardar a salvação do Senhor no tempo oportuno e em silêncio. E diz que é esperança para os jovens, esperança para o povo. Assim continua o texto. Mas a nossa tendência não é exatamente essa. A nossa tendência é exatamente por conta da soberba do nosso coração, do nosso olhar altivo para as coisas dos outros, não é verdade? A grama do vizinho, as publicações no Instagram, parecem as dos outros são as melhores, né? A gente fica incomodado com o sucesso dos outros, quer se meter em grandes coisas, quer falar, e não ficar mudo. O texto nos ensina que é diante disso a gente se humilhar, porque é um sinal de humildade, esperar a salvação no Senhor em silêncio. Por acaso a murmuração do povo de Deus aumentou a sua vida com Deus? Por acaso a murmuração do povo de Deus no deserto com Moisés fez o povo sair do Egito, no dia seguinte já está na terra prometida, encurtou o caminho? Pelo contrário, a murmuração fez com que eles demorassem, dessem voltas no deserto, morressem no deserto, igual insetos, e a geração seguinte entrasse apenas. A murmuração significa que nós não confiamos em Deus. Significa que nós não esperamos em Deus. Significa que a gente é soberbo porque acha que nós podemos fazer uma lista, como a gente faz para os outros, uma lista de Deus. Deus, a sua lista de afazeres, Senhor, essa aqui. O Senhor tem que me responder. Assim como Jeremias, profeta,
O profeta e salmista Davi diz: esperar em silêncio a salvação do Senhor e fazer o que Ele tem mandado a nós fazermos. Ele completa, no verso 2, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Sossegar é literalmente estar em equilíbrio. O sossegar aqui no termo hebraico é estar em equilíbrio. Porque a pessoa não sossegada é aquela pessoa desequilibrada, nervosa, irritada. É a mesma raiz da palavra shalom, né, hebraico, que significa paz. O paz do hebraico não é aquela paz assim, da pessoa fica lá no campo, na colina, em Woodstock. A paz do hebraico é equilíbrio. Não é a paz no sentido que parece que o mundo, essa paz que o mundo busca, na verdade. A paz assim, tem que estar tudo sossegado. Se não estiver tudo sossegado no mundo, não houver guerras, brigas, contendas, meio ambiente, aquela paz do mundo, né? Aí sim eu estarei em paz. Não, é a paz apesar das circunstâncias. Sossegar a minha alma é isso, sossegar. É a questão interior. E ele traz uma figura interessante da criança desmamada, sossegada nos braços da mãe. Coisa mais irritante é a criança com fome, não é verdade? Ou com cólica também. Não sei o que é pior, que a gente fica sem dormir. Criança com cólica, com dor de ouvido e com fome, ela não para de chorar. Ela não deixa ninguém dormir. Nós já tivemos as experiências, graças a Deus, já passei por elas. Não pretendo ter mais dessas. Mas o salmista traz a figura da criança que está. A criança nem sabe o que está acontecendo, já perceberam? A criança de colo, ela sabe o que está acontecendo? Se o mundo lá, se está tendo guerra na Rússia com a Ucrânia, se está tendo problema aqui da Cracolândia, a criança não sabe nada disso. Se o pai está empregado, desempregado, se o pai é isso, se é aquilo, a criança não sabe nada disso. Ela não tem essa consciência. A única consciência que ela tem é: eu tenho uma mãe que me dá, me alimenta, me assossega em seus braços. É isso que a criança sabe. Então Deus está nos ensinando que a gente teria que ter essa figura da criança em confiar de tal tamanho em Deus, que a gente fique sossegado, como a criança já está lá, no braço, sossegada, cuidada. Essa é a figura. Ou seja, satisfeita, em uma palavra só. Então, por que o salmista diz no verso 2? Verso 1 fala de humildade, que é o primeiro ponto. O segundo ponto fala de satisfação no Senhor, que é esse que eu acabei de dizer do verso 2. A criança sossegada no Senhor não chora mais, está muda, está quieta, tranquila. A despeito do mundo estar numa convulsão só. E essa figura que o salmista traz. E no verso 3, ele diz assim: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse verbo aqui, esse imperativo, espera no Senhor, primeiro é um esperar ativo. Não é esperar de alguém que está assim, já que não dá, é assim mesmo a situação, não tem remédio, remediado está. Então, fazer o quê, né? Não, é um esperar ativo e consciente de alguém que está esperando no Senhor, sabendo que é alguém mais capaz de resolver a sua situação. Porque eu posso ter um coração altivo, desejar coisas, me meter em coisas grandiosas que eu não dou conta, mas no final das contas, nós temos que esperar no Senhor, que esse é o terceiro ponto, no Senhor esperar. Uma espera consciente, ativa em alguém que é capaz de resolver. Quando? Sempre. Desde agora, no presente, ao futuro. A nossa tendência é sempre pensar no futuro melhor, não é assim?
Quando a gente pergunta, o que você planeja para daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos, daqui a 15? Bom, isso é importante, planejamento, é verdade. Mas a gente sempre joga para um futuro melhor, né, do novo mundo que nunca acontece. Só que o salmista não joga só para um futuro melhor, que apesar disso ser verdade, onde chegará o novo céu e nova terra, estaremos com o Senhor eternamente, isso é uma verdade, mas espera no Senhor desde agora e para sempre. Diz que o Senhor cuida não é só no futuro, que parece que vai ser um futuro melhor automaticamente, mas já é desde agora, como cuidou do passado em Cristo Jesus, que veio e por nós morreu e ressuscitou. Se Ele já fez isso no passado, Ele cuida de nós no presente, agora, desde agora e para sempre. Isso é um alerta para nós como igreja. Lógico que esperar é algo antinatural. Ninguém gosta de esperar. Se alguém gosta de esperar aqui, está com algum problema. Alguém gosta de esperar? Levanta a mão. Eu não gosto de esperar. Bom, só gosto de esperar. Dá para esperar a noiva, né, no casamento, dá para esperar o almoço ficar pronto, não é verdade? Assim eu já aprendi a esperar. Mas eu não gosto de esperar ser atendido no consultório odontológico. Eu queria saber, eu gostaria que os dentistas de plantão me respondessem qual o segredo. O que eles marcam para ser atendido 13h, vão ser atendidos às 3h. Por que não marca às 3h logo? Eu não gosto de esperar, ficando ouvindo aquela musiquinha de elevador ruim. Ninguém gosta de ficar no ponto de ônibus esperando 40 minutos para pegar um ônibus, para chegar no trabalho 2 horas depois. Esperar é algo antinatural. Agora, nós temos a consciência do salmista que esperar vale a pena quando nós estamos esperando em alguém como o Senhor, que resolve tudo. Aí a espera vale a pena. Porque vai ser alguém que vai fazer tudo que nós não podemos fazer. E é um problema cada vez maior. Isso é da natureza humana. Só que o mundo de hoje só intensificou isso. No mundo tecnológico, como é o dia de hoje, imediatista, esperar é algo quase que inviável. Para que esperar, não é verdade? Esperar no Senhor. Mas quem é o Senhor? Demonstra incredulidade. A falta de espera no Senhor demonstra incredulidade. E a nossa tendência, piorada com a tecnologia, achamos que a gente consegue resolver a nossa vida com um clique, como fazemos no computador, num passe de mágica, com os algoritmos. Mas o Senhor não funciona assim conosco. Mas por quê? Porque tem um tempo de Deus. Nós somos imaturos para muitas coisas. Não podemos... Davi foi ungido como rei quando era um jovem. Não sabe a idade exata, talvez 16 anos, 17. Bom, naquela época, homem só era a partir dos 30 anos. Era um jovem, hein? Davi foi se tornar rei muitos anos depois. Ele teve que esperar no Senhor, mesmo sendo ungido e capacitado para isso. Já pensou se Davi falar, agora fui ungido, vou largar as ovelhas aqui, vocês que se virem. Não foi assim. A nossa tendência não é essa, como foi a exemplo de Davi, homem segundo o coração de Deus. Deste modo, esperar revela confiança no Senhor. Por mais antinatural que seja. O tempo de Deus não é nosso tempo. Tem uma cantata de Bach, que é muito bonita e pouco conhecida, e nunca vi cantada por aqui, que tem exatamente esse nome. O tempo de Deus é o melhor tempo. É uma das 300 cantatas de Bach. Exatamente o nome da cantata, né? Que nome diferente, né? O tempo de Deus é o melhor tempo. Gott Zeit, etc, etc. Aí o pessoal do alemão aí depois fala. Ist allerbert Zeit, não é verdade? Gott Zeit ist
Alerbetzeit, algo assim. Só sei tocar, não sei falar alemão. Posso explicar a música, o texto não. Mas na história da igreja, muitos homens de Deus já sabem disso, que o tempo de Deus é o melhor tempo. E o tempo de Deus não é o nosso, por conta da nossa soberba. Deus quer mudar o nosso coração. Eu ouvi uma frase de um querido casal, da família Juncker, vou aqui falar o nome deles. Um querido casal que nós temos um relacionamento muito próximo há muitos anos, muitos anos. Eles eram da Igreja Metodista aqui de São Paulo, mas estão trabalhando na missão nos Estados Unidos, e seu filho também lá. E é um casal de pastores, e parte da família são maestros em Brasília, os Juncker. Mas esse casal de pastores, ela falava assim, sobre o tempo de Deus. Quando Deus não muda a situação, é porque Ele quer mudar o nosso coração. Já pararam para pensar que, às vezes, as coisas não mudam na nossa vida porque Deus quer mudar o nosso coração primeiro? Davi não estava apto a se tornar rei naquele primeiro momento que ele foi ungido para tal. E mesmo anos depois, quando Davi é engrandecido, exaltado como rei, grande rei, depois de toda a história, já maduro, Davi olha para trás e reconhece, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. E não ando procura grandes coisas, nem coisas maravilhosas para mim. Será que essa é a nossa oração? Será que podemos fazer isso como Davi? Esperar no Senhor, humilharmos diante de Deus? E se Deus nos der grandes coisas, nos colocar em grandes locais, como Deus já tem colocado cada um no seu ministério, local onde trabalhamos, onde nos relacionamos, será que podemos entender assim? Deus, faça a tua vontade. Molda-me conforme a tua imagem e semelhança, de glória em glória, de passo em passo. E é isso que esse salmo nos ensina. Confiança no Senhor e silêncio e falar quando Deus mandar de falar, deixar de falar quando Deus não falar. Porque a pior coisa é um profeta que quer falar onde Deus está mudo. O apóstolo Paulo quis ficar naquela região para pregar o evangelho, uma coisa muito boa. Vou pregar o evangelho. Deus proibiu o apóstolo de pregar o evangelho. Olha só, não, você não vai pregar o evangelho aqui, vai ficar mudo. Mas, Senhor, pregar o evangelho é uma coisa tão boa. Parece o pessoal aqui nas igrejas, né? Mas isso aqui é tão bom, reverendo, faz assim, assim, assado. Irmãos, se o Senhor falou para nós, ande, a gente anda. Se o Senhor falar para nós, fica parado, fiquemos parados. Porque de resto é soberba e coração altivo, e olhar altivo e andar procurando coisa que não nos compete. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo ficou parado, dias ali, sem fazer nada. Paulo, fica quietinho aí. Mas, Senhor, eu sou um pregador das multidões e tal. Não, você não vai falar nada agora. Mas o que eu vou fazer? Tempos depois, Deus fala, você vai atravessar o mar e vai pregar lá na Macedônia. Depois na Grécia. Então tem o tempo de Deus, o jeito de Deus. Se Deus nos mandar falar, cantar, pregar, mudar de cidade, façamos. Se Deus não falar nada, mas Deus responde, Deus está em silêncio. Fique em silêncio. Espere em oração. Temos que nos aquietar, esperar a salvação do Senhor, como diz o Salmo. Essa é a nossa oração. Não é fácil, é um desafio para todos nós. É um desafio para todos nós só aprendemos isso com a maturidade. Maturidade cristã, maturidade de caminhada, maturidade em todos os aspectos. Vamos orar? Pai, é em Teu nome, Senhor, que nós nos rendemos a Ti. Essa Tua palavra é uma palavra difícil para nós, na nossa soberba, altivez, na nossa tendência de executar coisas, Pai. Tu tens nos chamados para realmente realizar obras.
Isso é verdade, mas segundo a tua vontade, o teu mandamento, o teu tempo, a tua maneira. Mesmo que tenhamos conquistado grandes coisas, Senhor, segundo a tua vontade, que nosso coração permaneça sempre humilde diante de ti. Para que essa igreja unida, aqui em São Paulo, ela cresça e seja reconhecida também, Pai. Seja exaltada como uma igreja que serve ao Senhor. Uma igreja que realmente tenha relevância nesse tempo de hoje. Mas também uma igreja que seja conhecida pela humildade e pelo serviço ao Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos, pedimos, Pai. Amém. Gostaria de chamar o